Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem de saúde, que a família de vocês esteja bem também. Hoje a nossa aula é muito especial. Para mim é um momento de grande aprendizado que eu acredito que vocês vão gostar bastante, eu espero que gostem, porque nós vamos falar de uma das obras mais lindas da literatura mundial. Nós estamos falando de Dom Casmurro, de Machado de Assis. Essa obra, gente, é uma obra histórica, ela marca a nossa literatura de maneira muito peculiar e eu vou mostrar para vocês aqui trechos, características, vários aspectos que eu acredito que vão fazer com que você realmente compreenda por que essa obra é tão bonita, tão importante e tão necessária para que nós possamos compreender tanto as pessoas que viveram lá no século XIX, como também o nosso próprio comportamento hoje aqui no século XXI, tá? Então, vamos falar sobre o magnífico Machado de Assis. Muito bem. Então, essa obra, ela foi publicada pela primeira vez em 1899. Dom Casmurro é uma das grandes obras de Machado de Assis e ela confirma o olhar crítico que o autor tinha diante da sociedade brasileira, no aspecto moral, porque é isso que ele aborda também nessa obra, assim como em outros romances e em outros contos, certo? O autor, ele tem muitas características especiais e uma das que mais são marcantes é justamente o aspecto dele falar sobre o psicologismo humano, ou seja, dele fazer uma análise psicológica das personagens, porque ele acaba trazendo nuances, aspectos que outros autores até então não tinham trazido na nossa literatura. Então acaba sendo algo marcante nessa obra. E ela tem 148 capítulos, sendo que alguns são longos e outros são curtos. E predomina na obra os capítulos curtos, o que é muito legal, porque para nós que gostamos de ler e ter pausas para que nós possamos compreender o que a gente está lendo, é bom quando o capítulo é curto, porque você lê aquele trecho, depois você vai para outro e acaba a leitura ficando mais dinâmica, né? E mais fácil também de compreender, certo? Muito bem, vamos continuar. Então, gente, por que Dom Casmurro, esse nome assim um tanto diferente, né? Olha só, eu trouxe aqui um trecho do capítulo 1 para a gente entender. O próprio autor, o próprio Machado, ele nos explica no capítulo 1 o porquê desse nome. E é uma característica dele falar conosco, falar com os leitores. Então ele está aqui contando a história, ele vai lá, fala do que aconteceu e de repente ele fala com a gente, para que a gente possa, digamos que, acordar ou entrar ali na história de maneira que ele consiga nos chamar. E aqui ele coloca para a gente, olha só. Não consulte os dicionários. Casmurro não está no sentido que eles lhe dão, mas no que lhe pôs o vulgo de homem calado e metido consigo. Dom veio por ironia, para atribuir-me fumos de fidalgo. Ou seja, fidalgo, aquele homem mais erudito e aquele homem que tem muitas características que às vezes é meio carrancudo e às vezes mesmo, como a própria expressão está aqui nos dizendo, meio metido mesmo. Então, era um homem nobre, um homem superior, de certa forma, e o Machado de Assis acaba já nos explicando desde o início essa postura do Dom Casmurro. Bem, então, esse romance, ele tem alguns conflitos, e os conflitos principais são esses aqui, ó. É a promessa de Dona Glória, que é a mãe do Bento Santiago, que é o Dom Casmurro, de dedicar o filho ao seminário, versus a paixão entre Capitu e Bentinho. Então, isso aqui vai destrinchar os primeiros capítulos do romance, porque o que acontece? Ele sabe que a mãe dele prometeu que ele deveria ir ao seminário, ele entende isso, ele compreende, mas ao mesmo tempo começa então a ser despertada uma paixão pela Capitu, que é sua vizinha, sua amiga de infância. E aí a gente tem esse conflito. Logo depois a gente percebe que o narrador ele pretende atar as duas pontas da vida. Por quê? Porque ele vai relatando acontecimentos, né? Desde a sua mocidade até o momento também que ele está escrevendo o livro, tá? Então, porque ele começa a falar lá no início
relembrando porque que ele está escrevendo, ele fala dos subúrbios e depois, lá no final, a gente percebe também a mesma finalização, as mesmas expressões. E aí ele faz essa ligação para que a história dele, de certa maneira, seja percebida como um ciclo, porque ele está escrevendo e relembrando tudo que viveu. E o Bento escreve sobre a sua juventude, sua vida no seminário, seu relacionamento com Capitu e todas as nuances dessa relação, porque quando de fato essa relação começa a acontecer, como nós vamos ver posteriormente, existem muitos conflitos que vão aparecer na história, porque como nós sabemos, o romance ele não tem apenas um conflito, mas tem os principais, né? Que é a ideia aqui, nesse caso, que é a promessa de Dona Glória de dedicar ao filho e depois todos os problemas que acontecem devido a esse relacionamento que eles têm, Bentinho e Capitu. Vamos lá. Gente, a narrativa no começo, ela é lenta. O próprio autor nos diz isso. E ele vai percebendo que ele vai, de certa forma, enrolando muito. Ele vai sendo muito prolixo, né? Vai falando muito. E ele faz digressões, que são aquelas fugidas da linearidade da história. E aí, quando chega em determinado momento, ele fala: agora não há mais que levá-la a grandes pernadas, capítulo sobre capítulo, pouca emenda, pouca reflexão, tudo em resumo. Já esta página vale por meses, outras valerão por anos, e assim chegares ao final. Então, essa é uma das marcas também dessa obra, porque, de certa maneira, a gente lê e vai pensando que toda aquela descrição, todo aquele relato aconteceu, por exemplo, em um momento de 10 minutos. E, em outros capítulos, ele fala, assim, em uma frase, algo que aconteceu em 3, 5 anos. Então, essa também é uma das características da obra de Dom Casmurro. Bem, a ação diz respeito ao conjunto, né, de acontecimentos que nós temos numa obra. Então, o enredo dessa obra ele não é dinâmico, porque predomina o elemento psicológico. Por isso que acontece o que a gente chama de narrativa digressiva, como eu acabei de mencionar, e que vocês devem perceber no livro, porque existem essas fugas da linearidade. Um texto, abrindo parênteses aqui, para quem não lembra, um texto linear é quando ele tem começo, meio e fim de forma bem marcada. E quando a gente tem essas fugas da linearidade, é quando você de repente começa aqui a ver um filme, que o filme não começa do começo, já começa lá do meio. E aí no decorrer da história, da narrativa, eles vão retomando os fatos anteriores. Então isso acontece também aqui em Dom Casmurro, certo? Bem, quanto ao espaço, que é uma das características de toda a narrativa que a gente precisa parar, olhar e perceber sempre, o espaço, ele está relacionado com o Brasil do século XIX, na segunda metade do século XIX, tá? Que é na época do Império. E aí a gente ainda tem ali um contexto relacionado à escravidão e uma relativa modernização, porque o Brasil começa a tomar estruturas, né? Porque são influências, são resquícios da Revolução Industrial que estava acontecendo lá na Europa. Então a gente tem aqui um contexto que mostra o Império. E aí essa ação narrativa acontece lá na capital, né? Que é o Rio de Janeiro, nesse momento. E o narrador vai falando de vários lugares, de bairros do Rio de Janeiro, ele vai falando de ruas, desde o Engenho Novo, onde ele escreve a obra, até a Rua de Mata Cavalos, que é onde tudo começou, né? Onde ele viveu ali a sua infância e conheceu então a Capitu. Além disso, ele depois vem falar do bairro da Glória, do Botafogo, e a obra vem trazendo vários lugares, como praças, teatros. Então, como é um romance, né, existem muitas menções a vários lugares da capital brasileira naquele período, que era o Rio de Janeiro. E aí, a gente percebe também lugares que têm a ver com as práticas do próprio Bento Santiago, como um homem que era culto, né, e que frequentava, por exemplo, lugares que tinham apresentações de ópera. Então a gente percebe ali uma caracterização que o Machado faz da vida daquelas pessoas, de como que eles viviam.
E também existe referência na obra sobre São Paulo, porque depois ele acabou indo estudar lá em São Paulo. E também nós temos menções à Europa, porque o José Dias, que é um dos personagens da obra, ele fala muito sobre a Europa e Bentinho, em alguns momentos, começa a cogitar a possibilidade de fazer uma visita à Europa juntamente com o José Dias. Bem, quando a gente vai analisar uma obra, além do espaço físico, que são os locais que a obra menciona, nós também precisamos saber e pensar no espaço social, que acaba sendo um conceito ligado à história, à sociologia, porque nós temos os lugares na nossa vida cotidiana que formam os espaços sociais. Por exemplo, a escola é um espaço social, porque existem seres humanos. A escola, a igreja, os bairros, então a gente tem aqui convivência, né? E isso acaba também demonstrando que o espaço social tem problemas. E também o autor Machado, ele mostra isso em Dom Casmurro, porque ele vem trazer à tona problemas como a desigualdade, né? Quando mostra lá um episódio da morte de Manduca, e aí, como eles não têm estrutura, a família de Manduca não tem estrutura financeira, o Bento Santiago, o Bentinho, acaba então vendo com a sua mãe, a Dona Glória, a possibilidade de alugar um carro para aquela situação fúnebre, né? Então a gente percebe aí pequenos momentos em que o autor vai colocando esse aspecto também do espaço social, que se refere às desigualdades que nós temos no Brasil, que tínhamos desde esse período do século XIX e que até hoje, infelizmente, ainda persiste, né, em alguns casos. E aí, o espaço psicológico também é algo a ser pontuado, porque, gente, o espaço psicológico ele acontece na mente do narrador. Então, a gente tem um narrador que é o Bentinho, e ele vai conduzindo a narrativa, de modo que muitas vezes a gente percebe um espaço confuso e duvidoso da própria mente dele, que é uma das marcas desse texto. Então, esse espaço psicológico também precisa ser ponderado por nós quando a gente para ler e pensar e analisar a respeito da obra Dom Casmurro. Continuando, o tempo é cronológico, tá? Então, assim, a obra ela tem uma primeira referência lá do ano de 1857, no momento em que o José Dias ele sugere a Dona Glória que tem que começar a apressar o cumprimento da promessa, né, que o Bentinho precisa ir ao seminário. Logo depois, em 1858, o Bentinho vai para o seminário. Em 1865, Bentinho e a Capitu se casam. E em 1872, Bentinho e Capitu separam-se. E existe aqui um aspecto que pode ser uma coincidência que o Machado colocou, ou não, né? Mas a gente pode então pensar a respeito disso. É porque nesses intervalos aqui a gente tem a passagem de 7 e 7 anos, tá? Por exemplo, do momento em que ele vai para o seminário, depois do casamento e do casamento para a separação. E aí a gente pode pensar na ideia de um ciclo completo, né? Quando a gente pensa na ascensão, na plenitude e declínio ou morte do sentimento amoroso, que o autor coloca para nós justamente mostrando que a vida tem ciclos e que muitas vezes esses sentimentos podem acabar ou ressurgir novamente, tá? E aí a gente traz aqui essa ideia, essa necessidade de ponderar isso quando nós pensamos no tempo da obra de Machado de Assis. Bem, agora vamos ao enredo, né? Eu já comentei aqui alguns aspectos, porque vocês, acredito eu, já leram o livro, mas para quem ainda não leu, vamos lá, olha só. Gente, o enredo, ele é basicamente seguido por esses aspectos aqui, ó. Começa com o amor adolescente, porque eles estão ali se encontrando, os dois, mesmo que às vezes às escondidas, e depois mostrando mesmo para a família. Depois o Bentinho vai para o seminário. Lá no seminário ele começa uma amizade com o Escobar, que é o seu amigo, que também está lá no seminário e que não queria estar lá por questões de querer ter o seu próprio negócio em relação ao comércio. E logo depois a gente tem o casamento de Bentinho e Capitu e do Escobar e da Sancha, e a Sancha era amiga de Capitu. Então a gente tem também esse momento aqui bem marcado na história.
e o nascimento do filho Ezequiel e as dúvidas e as ações decorrentes desse nascimento dessa criança, uma criança tão aguardada e tão esperada, tá? Então, esses pontos aqui são os principais do decorrer do romance.